Salve, moçada! Sou o professor Grotti, de Geografia e Atualidades da plataforma do Professor Ferreto, e aqui com você no canal do YouTube do Professor Ferreto. Trago a você um tema muito importante do Enem e também dos vestibulares mais tradicionais, a geografia urbana. Somos um país onde no último censo, 2010, tínhamos já 84,4% de população urbana. Os novos dados estão saindo do censo 2022, um pouquinho acima, possivelmente. Além disso, temos muitos desafios urbanos, de ordem social, a questão da moradia, da segregação socioespacial do nosso país, de um déficit habitacional. Também nas questões ambientais, das inundações, da poluição, tantas questões para resolver. Mas eu queria que você pensasse comigo agora. Quão importante é estudarmos fazendo a articulação dos conceitos. Assim, fica mais consolidado em nossa cabeça e nós não esquecemos tão facilmente do que aquele assunto que você pega disperso. Então eu convido você agora aqui comigo a pegar os conceitos de geografia urbana para entendermos as novas metrópoles brasileiras que foram anunciadas pelo IBGE em 2020 a partir de um estudo feito em 2018. Convido você agora, então, a articular o conhecimento como naquelas investigações de filmes, séries, onde o investigador pega uma foto do suspeito, as evidências, algumas provas e começa a fazer aquelas articulações, montar aquele painel bem tradicional do cinema, né? Hoje em dia, certamente, tudo já informatizado, inteligência artificial, FBI, por que não a Polícia Federal Brasileira, para honrá-los também aqui, fazendo estas articulações. Vamos então? Quem são os suspeitos? Vamos lá? Os nossos suspeitos são Campinas, Florianópolis e Vitória. São as novas metrópoles brasileiras lançadas pela pesquisa Regic 2018. Esse tema é muito importante. Como que estas cidades ascenderam à categoria de metrópole? Vamos criar uma questão? Veja só. Campinas, Florianópolis e Vitória ascenderam a categorias de metrópoles no Brasil. O que fez essas cidades ascenderem na hierarquia urbana brasileira? Letra A. Letra B. O que é uma metrópole? Então vamos agora pegar as evidências junto aos suspeitos. Eu acho que estou assumindo personagem didático aqui, moçada. Vamos lá então. Vamos fazer a articulação dos conceitos da geografia urbana para entender a ascensão destas cidades, então, à categoria de metrópole. Vamos lá? Veja. Primeiro uma contextualização, né? Vamos à cena do crime. Vou sair do personagem. Parou. Vamos lá. Vamos pegar agora o conceito de urbanização, que é um conceito demográfico. Veja, urbanização é quando o crescimento da população urbana ocorre em ritmo superior ao da população rural. Então vem comigo aqui e observe. Vamos supor que numa cidade qualquer, num país, a população urbana está crescendo a uma taxa de 3%. Enquanto isso, a população rural está crescendo a uma taxa de 1%. Então veja, há um crescimento da população urbana em ritmo superior à rural. E este fenômeno ele vai se consolidar, né, marcadamente pelo êxodo rural, em grandes proporções, no mundo desenvolvido, a partir da Revolução Industrial. Não que não tivéssemos cidades, não que as cidades não tivessem papel importante como Roma, Atenas no passado. Evidente que sim. Mas a Revolução Industrial é um marco deste salto da urbanização, deste processo que potencializa o êxodo rural e caracteriza esse fenômeno em grande escala, em grandes proporções. Para ilustrar para você, eu trouxe aqui uma questão da FUVEST. Veja. Observe os mapas com as maiores aglomerações urbanas no mundo. Era uma questão discursiva e eu peguei os mapas para contextualizarmos historicamente. Vamos entender um pouco do contexto, então, da evolução
da população urbana mundial. O primeiro mapa remete a 1800. As bolinhas que você vai ver no mapa indicam as maiores aglomerações urbanas, que estavam aqui concentradas, veja, no Reino Unido, começando a surgir em algumas cidades da Europa. China já era uma área mais populosa há muito tempo, mas não há ainda grandes aglomerações urbanas espalhadas pelo mundo. Tem um dado interessante. No começo do século XIX, apenas 8% da população mundial residia em cidades. 2007, 2008, esse número passou de 50%. Então, veja, que informação interessante. Somente no século XXI que a população mundial passou a ser predominantemente urbana. Já parou para pensar? A sua geração é a primeira da história da humanidade a ser de um planeta predominantemente urbano. Até então, predominava a população rural. Legal? Então continua comigo aqui. Vamos lá. Vamos agora ao mapa de 1900. Opa! Aquela revolução industrial já nos mostra que na Europa Ocidental já temos uma concentração maior. E agora também na porção nordeste dos Estados Unidos e ao sul dos Grandes Lagos, daquelas tradicionais megalópolis, 2 ou mais metrópoles em espaços superurbanizados, Boston, Boston, Nova York, né? Washington, essa conexão importante, Chicago, Detroit, Pittsburgh, Chippewa. Então tá aí, né? A importância destes primeiros grandes aglomerados urbanos, seja na Europa Ocidental, seja nos Estados Unidos. Muito bem. Agora segura que nós vamos para o ano 2000. E você vai entender quão importante foi agora o século XX, com o êxodo rural, com a mecanização do campo, com a industrialização dispersando também para outras nações. Foca no mapa comigo. Olha só o que nós temos aqui. Leste da Ásia, sul da Ásia, América Latina, né? Japão com Tóquio, a maior aglomeração urbana do mundo com 37 milhões de habitantes. Então tá aqui um mapinha mostrando que o processo intensificou muito nas últimas décadas. Tá legal? Mas vamos ao Brasil. Voltamos à cena do crime. Não, por favor, sem crime nenhum. Vamos então à matéria do IBGE. Campinas, Florianópolis e Vitória são as novas metrópoles brasileiras. Entre 2008 e 2018, o Brasil formou 3 novas metrópoles e 32 cidades foram elevadas a capitais regionais em 12 estados. Eu destaco aqui para você, em vermelho, olha só. É o que revela a pesquisa Regiões de Influência das Cidades, REGIC. Divulgada hoje. Divulgada quando? Em 2020, mas a pesquisa foi realizada em 2018. Tudo bem? Então vamos às novas metrópoles, vamos entendê-las. Campinas, Floripa e Vitória subiram de nível e passaram a integrar o grupo de 15 metrópoles. Opa, já temos uma informação aqui para anotar. A geografia não é mais só aquela decorebinha do passado, mas tem informações importantes. Qual é a cidade que está no topo, vou usar um termo conceitual importante agora, da hierarquia urbana brasileira, segundo o IBGE? São Paulo. Quem é São Paulo para o IBGE na sua hierarquia urbana? É a grande metrópole nacional, ou seja, é a cidade mais influente do país na nossa rede urbana. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro e Brasília, metrópoles nacionais. Tudo bem? Capricha aí, vamos anotar esses conceitos importantes, essas informações importantes. As outras metrópoles são Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e Manaus, que compõem aqui com Campinas, Florianópolis e Vitória, as metrópoles brasileiras. Grande metrópole nacional São Paulo, metrópole nacional Rio e Brasília, as outras metrópoles ou metrópoles de caráter regional. Certo? Já temos 2 conceitos que eu citei aqui nesse texto. Vamos ver se você está atento, se você é um grande investigador. Vamos lá. O elo final de cada rede, rede. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. A palavra rede remete a
Peixe, né? Pode ser. Né? Meu amigo do Nordeste, um bom cochilo depois do almoço, quem sabe? Pode ser. Mas na geografia urbana, rede remete a conexões, articulações. Quando falamos em rede urbana, estamos falando de uma articulação entre as cidades. Tudo bem? Tem uns nós que conectam pontos. Guarde esse termo. O elo de cada rede são as metrópoles. Olha só que informação preciosa. Eu poderia pegar esse trecho e usar como enunciado do Enem. O elo final de cada rede são as metrópoles. O que caracteriza então essa metrópole? Você já vai saber, investigador. Continua comigo. Vamos lá. Vamos aqui. Olha só. Para entendermos, precisamos buscar alguns conceitos. Um deles é o conceito de função urbana. Cada cidade tem uma função, determinada pela atividade principal por ela exercida. Aparecida chama atenção à função religiosa. Volta Redonda, industrial. Brasília, uma função administrativa, capital federal. Resende, no Rio de Janeiro, uma função predominantemente militar. Fortaleza e seu destaque no turismo. Ou seja, função urbana é o papel da cidade, que ela mais se destaca. Por vezes é um pouco mais complexo, não é verdade? Mas essa é a função urbana. Guarde essa informação comigo e eu vou trazer agora os conceitos que eu vou usar para explicar para você por que essas cidades ascenderam à categoria de metrópole. E até o final da aula, investigador, vem aqui comigo. Eu preciso saber da função urbana, papel da cidade, já sabemos. Da rede, da hierarquia, dos arranjos populacionais, o que seria isso? Publicado nas últimas pesquisas do IBGE, e metrópole. Vamos lá então? Eu vou construir uma rede. Só que a minha rede vai ter uma hierarquia, como tem, por exemplo, nas Forças Armadas. Né? Temos o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, coronel. Há uma hierarquia, uma escala de poder, de influência, tá certo? Então olha só, a hierarquia eu vou representar pelo tamanho do símbolo que eu vou usar. Então eu vou ter uma cidade maior, mais influente. Evidentemente que a cidade maior, mais influente, estamos coletando provas, investigadores, temos a metrópole. A cidade mais influente dentro de uma rede de conexões. Lembra do texto? O elo de conexão. Então esse elo de conexão vai conectar com cidades médias, que vai conectar com cidades menores, estabelecendo uma rede. Então veja, as ramificações são a rede, que vai conectar com outra cidade média, com outras cidades menores. E estas menores com outras menores ainda. E assim nós vamos criando uma rede urbana. E veja só, nesta rede de conexões, que eu já vou mostrar melhor para você, né, estabelecemos outras conexões. Então temos uma cidade que vai ter aqui um elo principal, vou colocar aqui como metrópole. É a cidade que exerce, veja só, dentro desta rede, que são as conexões, uma hierarquia mais ou menos influente nesta rede. Olha só minha simbologia quantitativa aqui, né, analisando. Mas a rede vai dar um caráter também qualitativo, porque se a metrópole ela influencia demais, eu vou usar agora o termo importante, influência. Por quê? Porque o IBGE usa rede de influência das cidades, que vai exercer uma polarização. Polarização. Quantas pessoas destas cidades adjacentes procuram a metrópole para um serviço específico que não tem em sua cidade? Por vezes, para uma universidade. Ou, se na sua cidade tem universidade, mas não tem mestrado, doutorado. Serviços especializados. A metrópole está um status hierárquico acima. Então veja, ela exerce uma influência, ela polariza outras cidades. Só que na rede, ela é um elo central. Então a metrópole, ela vai determinar uma centralidade. Olha só quantas evidências já estamos coletando para desvendar esta informação. Por que ascenderam na hierarquia a categoria de metrópole?
Hierarquia, então, essa escala de influência, de polarização, dentro de uma rede de conexões. Estamos avançando, faltam os arranjos populacionais e o conceito de metrópole. Vamos lá? Fez o print aí? Sei que vocês gostam de fazer um printzinho da tela, né? Vamos aos conceitos então. Rede urbana é um conjunto articulado ou integrado de cidades, nossas setinhas, que cobrem um determinado espaço geográfico e que se relacionam continuamente. Muito bem. Esta rede é formada por um sistema de cidades, de um mesmo país ou mesmo de países vizinhos, que se interligam por meio de transporte, comunicações, ocorrendo fluxos de pessoas, mercadorias, informações, capital. Evidente que as redes mudam, porque os transportes hoje são mais eficientes. Será que no século XIX o Brasil tinha uma rede urbana nacional bem articulada? Não. A nossa rede urbana vai se articular cada vez mais ao longo do século XX, sobretudo na segunda metade do século XX. E com a globalização, as conexões se estabelecem de modo cada vez mais dinâmico, cada vez mais moderno, não é verdade? Mas veja, palavrinhas importantes, um sistema articulado, integrado, que se interliga, né, por transportes e comunicações. Já temos a rede então. Vamos lá. Vamos amarrar os conceitos, que é importante, aqui para você. Olha que mapa bonitinho da rede urbana a partir de Salvador. O IBGE coloca aqui, ó, região de influência. Tudo bem? Deixa eu pegar uma corzinha diferente agora, sim. Região de influência. E coloca um termo arranjo populacional. O que seria isso, professor? Um arranjo populacional. Eu vejo que aqui onde fica Salvador, eles colocam a letrinha, a sigla AP Salvador. Curiosamente, as novas metrópoles também têm. Mais uma evidência para desvendarmos aqui em nossa investigação. AP Florianópolis, AP Campinas, AP Vitória. Afinal, o que é esse AP? Vamos ter que investigar mais. Continua comigo então. Mais um mapinha que você vê aqui é a rede de influência, olha lá. Região de influência, uma rede articulada, onde Salvador aqui vai exercer essa centralidade dentro desta rede. Centralidade polarizando o estado e suas adjacências. Veja, aqui no norte de Minas, né? Pegando aqui porçãozinha mais a oeste de Alagoas, tá certo? Então, está polarizando uma área, trazendo para uma centralidade da sua rede. Muito bem. E aqui tem uma informaçãozinha a mais para você. Veja. No âmbito da rede urbana, as cidades são classificadas em níveis hierárquicos definidos. Basicamente, segundo o tamanho populacional, a capacidade de polarização exercida sobre o território nacional, a complexidade das atividades econômicas que abrigam. Por favor, o tamanho da população não seria o fator decisivo. Não seria. Até porque temos cidades mais populosas que Vitória e Florianópolis, que não são metrópoles. Agora, a complexidade do que estas cidades têm a ofertar para exercer influência e polarização na rede, aí sim é o que faz elas ascenderem na sua área de influência. Tudo bem? Então, ó, muito mais pela complexidade de serviços. Muitos serviços médicos especializados, universidade, um aeroporto internacional conectado, né, a várias regiões do país e do mundo. Tudo isso contribui. Não somente a população, tá legal? Ó, Paraná, como mais um exemplo para você. Rede urbana aqui, região de influência do Paraná. Curitiba exerce a centralidade e olha só, ela se conecta na rede urbana paranense com diversas cidades, sendo ela o elo central desta rede. Bora? Vamos continuar lá então. Já desvendamos então um conceito importante de rede urbana. Mapinha das regiões de influência do Brasil, perceba, e suas ramificações aqui estabelecidas. Tá legal? Mapinha oficial do IBGE e da última pesquisa. Dentro da hierarquia, acompanhe comigo agora, é a escala de influência de uma cidade dentro da rede. Ela pode ser mais influente como a grande metrópole nacional São Paulo, uma escala de influência um pouco inferior, Rio e Brasília, ou
a categoria de metrópole, que são as 3 que estamos aqui investigando. Abaixo disso, qual o status hierárquico? Status de influência, né? Pela sua capacidade de serviços, ofertar, atividades econômicas diversas, com maior influência e polarização. Capital regional A. Olha que interessante, capitais regionais A ascendem à metrópole quando diversificam mais seus serviços, quando polarizam mais e influenciam mais. Tem a capital B, C, centro subregional, então cada uma delas com uma ramificação na rede, com uma influência maior ou menor, por isso uma hierarquia. Legal? Então já dominamos rede e hierarquia. Vamos continuar aqui comigo? Vamos lá. E agora eu vou fazer um teste com você. Primeiro, se você tem um bom olhar de interpretação. Segundo, se você entendeu a rede. E por que Florianópolis, então, ascendeu a categoria de metrópole? Este mapa que você está observando é da pesquisa 2008. Perceba que Florianópolis não era metrópole ainda. Era uma capital regional categoria A. Tudo bem? Dá uma olhadinha para o mapa. Faça uma leitura dele. Todo o estado de Santa Catarina estava polarizado, influenciado por Florianópolis? Olha que interessante. Mais ao norte tem uma capital regional B, que é Joinville. Curiosamente, a mais populosa do estado, mas não tem o status de metrópole. Entendeu? E todo o norte de Santa Catarina era polarizado pela metrópole Curitiba, em 2008. Então vamos ver se você faz uma boa leitura do mapa agora comigo. Vamos lá? Olha a leitura do mapa. Próximo mapa, pesquisa 2018. O que mudou? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Floripa aumenta sua influência, polarizando tanto o norte do estado quanto a região de Joinville. Se Florianópolis aumentou a sua polarização, a sua influência dentro da rede urbana, ela elevou o seu status hierárquico, pelo que ela tem a oferecer. Veja, polarizando a parte de Chapecó no oeste do estado até o noroeste do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Então ela aumentou sua influência. E é interessante pensar nisso. Por quê? Por quê? Um fator, se pegarmos a função urbana de Floripa, ela é um pouco mais complexa. Porque temos uma capital. Então toda capital tem um papel administrativo. Os órgãos públicos federais, estaduais, os aeroportos normalmente, né? Então tem um papel importante, administrativo. Só que a cidade tem uma grande diversidade de serviços. É onde fica a Universidade Federal de Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina, várias universidades privadas. Opa, um polo de serviços educacionais. Somado a isso, muitos serviços médicos especializados. Então tem a parte administrativa, dos serviços variados. É um tecnopolo. Opa, diante da 4ª Revolução Industrial, mais uma escala de influência. E por fim, o turismo. Olha que função urbana complexa, quantos papéis exerce a cidade. Administrativo, tecnopolo, serviços variados e o verão, o turismo. Se você não visitou, vale a pena visitar, é bem bonito. Tá legal? Então, Floripa aumentou a sua influência. Consequentemente, ela vai chegar à categoria de metrópole porque ela passou a exercer uma maior centralidade. Veja, esta cidade-mãe, se pegarmos aí, né, essa origem da metrópole etimológica, vamos colocar assim, que oferta uma intensa gama de serviços às cidades médias e pequenas. Um agente de organização do espaço regional, com a complexidade da rede urbana. Olha que legal, então, o conceitozinho, mas não pode faltar algo aqui. Está faltando algo. O quê? Ela amplia sua capacidade de polarização e de influência na rede. Fechamos mais um conceito. Ela elevou sua hierarquia porque ela ampliou sua influência, sua polarização nesta rede, exercendo uma maior centralidade dentro dela. Show de bola? Então já sabemos agora o que é a metrópole e por que essas cidades ascenderam a essa categoria. Nem toda
região metropolitana, conjunto de cidades contíguos, integrados, tem uma metrópole. Até porque no Brasil, quem decide a delimitação das regiões metropolitanas é a política de cada estado. Tudo bem? Mas é evidente, se eu tenho uma metrópole, eu tenho um conjunto de cidades fortemente articulado a ela, próximo. E aí nós vamos a outros conceitos para você entender. Veja comigo então. Região de influência de Floripa, isso a área de ramificação da polarização. Temos a de Campinas, perceba, Campinas aqui, né, próximo de São Paulo, mas ramifica boa parte do estado, até um pouquinho sul de Minas, né, exerce também sua influência. Essa é a última pesquisa do IBGE. Vitória interessante, olha só. Vitória exerce sua polarização até aqui o sul da Bahia. Veja só, margeando aqui também Minas Gerais, né? Então polarizando o estado e até aqui ao sul da Bahia. Legal? Então, Vitória também ampliando sua área de influência, de polarização. E aqui uma manchete curiosa da própria agência do IBGE. A ascensão de Vitória à metrópole diminui a relevância do Rio de Janeiro na região sudeste. Porque se Vitória passa a influenciar, polarizar, vai dividir essa influência com o Rio de Janeiro dentro da rede. Tudo bem? O que levou a cidade a elevar sua hierarquia. Tá aqui a matériazinha legal, confirmando então esse papel de Vitória. E encerrando o nosso papo, o que vem a ser esse arranjo populacional? AP Vitória, AP Campinas, AP Florianópolis e muitos outros APs por aí. Arranjos populacionais. São grupos de 2 ou mais municípios com uma forte integração populacional, devido a movimentos pendulares, aquele de trabalhadores e estudantes diariamente de uma cidade para outra. Se essa cidade exerce centralidade numa grande rede, imagine nas cidades adjacentes a ela, com movimentos pendulares e também, segundo o IBGE, todos esses textos vieram do site do IBGE, sua agência de notícias tão importante, temos também a conurbação. É outra forma de identificar esses arranjos populacionais, delimitando o traçado da área construída, uma vez que, quando duas cidades unem seus tecidos urbanos, extravasam limites políticos administrativos, por vezes nacionais e internacionais, e estabelecem fortes vínculos socioeconômicos. Veja, temos duas cidades. Já sabemos que ela exerce forte influência, polarização, que entre elas há um movimento pendular de trabalhadores, estudantes diariamente circulando de uma cidade para outra. Estas cidades vão expandindo horizontalmente até o ponto que suas ruas, avenidas, prédios têm uma fusão do tecido urbano ou da malha urbana, que é outro termo muito comum. Assim, você não consegue mais distinguir onde começa uma malha urbana, onde começa outra. Houve um processo de conurbação entre estas cidades. Chegamos ao final da nossa investigação e sabemos agora o que é uma metrópole, como que elas elevaram sua hierarquia urbana pela sua maior articulação, polarização, influência na rede. Também dou um salve aqui ao IBGE, que acaba de concluir e divulgar dados do Censo Demográfico Brasileiro. Logo teremos muitos materiais sobre a realidade da população brasileira. Parabéns a todos os gestores e, acima de tudo, aqueles que foram de porta em porta, os recenseadores. Uma salva de palmas para o IBGE, que nos enriquece com tanto conhecimento para pensarmos a sociedade brasileira. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.